Boa noite a todos. Estamos dando continuidade ao meu programa de entrevistas. Tome ao canal. Estamos agora aqui com uma entrevista especial, novamente, sempre, com uma outra convidada especial. Uma amiga já de longa data também, Flávia Suzuki. A Flávia Estela Suzuki vai contar um pouco da sua história de superação, né? Então temos aí a questão do Outubro Rosa e vamos aí trabalhar justamente nesta data, né? Nessa data tão significativa para as mulheres, para as pessoas no mundo. A gente vai ver essa questão do câncer, né? Como é que é essa questão do enfrentamento disso, como é que as pessoas vão superar isso, né? Então, para isso, nós temos aqui uma história de vida, uma história de superação da Flávia. E aqui vamos convidar a Flávia aqui para entrar. Eu estava falando umas mentiras aqui, falando do teu currículo, tá? Me avisa, me avisa. Administradora pela UEL, tem curso de turismo. Eu falei que ela é poliglota, ela fala japonês, inglês, espanhol, javanês, aramaico, né? E algumas outras Isso. línguas. Depende do que eu Além de beber. português. Ela é guia de turismo. Depende da bebida. Exatamente. Guia de turismo aqui, Guia Serra Verde, Litorina GBE. Depois você me explica o que é isso, tá? Porque eu sou leigo. Special Paraná Receptivo. Isso, Né? receptivo aqui em Curitiba. Isso, faz grupos autônomos e transfers, né? Nós vamos falar mais disso depois. Beleza. Assim, Flávia, tá todo mundo aqui na expectativa para saber sobre a sua história, né? Sua história de superação. Então aqui, vamos começar do princípio, né? Vamos começar do início. Como é que foi saber que você estava com essa doença terrível, né? Como é que você demorou para saber? Então, aqui assim, começa... A gente faz o autoexame, não faz... As coisas acontecem só com os outros, nunca com a gente mesmo. E assim, eu percebi que tinha alguma alteração na minha mama direita. Aí fui em um médico e falei, olha, o que o senhor acha? Daí nós fizemos alguns exames e o médico falou assim, não, tá tudo certo por causa da sua idade, você já tem mais de 40 anos, tá tudo certo, não apareceu nada no exame. Tá bem. Não conformada, eu fui numa segunda equipe médica. Tá bem escura, né, a imagem? Não, tá ótimo. Pode continuar falando. Então tá bom. Tá show. Segunda equipe médica, mesma coisa. Falei assim, olha, mas o histórico da minha família é bem pesado, não tá, tem alguma coisa, não tá certo. Não, mas não deu nada nos exames, então não tem nada. Aí houve teve um programa na televisão e onde o médico dizia assim, uma das piores coisas que acontece muito é o diagnóstico errado. Nunca se deixe convencer quando você não está convencida. E foi assim que nós procuramos pela terceira equipe médica. E a médica falou assim, bom, você tem um histórico assim, 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 vamos zerar, vamos começar do zero e vamos começar a partir de uma ressonância magnética. E foi assim que a gente encontrou um tumor. Ele daí já tinha tomado a mama praticamente toda, mas era um tumor assim, quase colado, quase na costela. Então, por isso não aparecia tão facilmente nos exames. Só que os médicos anteriores não tiveram a sensibilidade, porque a única fonte de informação somos nós mesmos. E eles não tiveram essa sensibilidade de fazer, por exemplo, como foi no caso da doutora Iris Sabinovich, maravilhosa. Ela começou por uma ressonância e foi assim que a doutora Maria Helena, elas são extremamente cuidadosas e assim elas descobriram. O meu caso já estava para metástase. O que é isso? Quando um câncer, um tumor primário, ele enraiza. E assim, foi por um fio, mas por um fio, então foi obra de Deus. Começamos. Por onde que a gente começa? Quando eu percebi que a única certeza que a gente tem na vida é de que a gente vai morrer. Aí, falei, caraca, eu vou morrer mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, todas as vezes que em alguma dificuldade eu pedi para morrer, me perdoa.
Uhum. Eu não quero morrer, porque a minha pontuação aqui ainda é muito baixa. E se eu morrer agora, eu tô frita. Uhum. Por favor, me dá mais um tempo, porque eu prometo fazer valer esse outro tanto, essa sobrevida. E foi Uhum. assim que eu conheci o que era um divisor de águas numa vida. O divisor de águas na vida da gente vem de diversas formas. O câncer na vida da gente é um deles, Uhum. né? E a gente tem de diversas formas, assim. E não que isso seja ruim. Isso é um Uhum. aprendizado, isso é um aprimoramento. É assim que eu chamo. E a partir daí, eu abracei a causa, porque eu ia morrer mesmo. Uhum. Eu ia morrer mesmo a qualquer Todos vamos, né? momento. Uhum. Pois é, mas aí, só que ninguém pensa que a senha que você segura talvez seja uma senha muito próxima, porque não Certo. é na ordem cronológica. Uhum. E quando você percebe que a sua senha não é mais transparente, você tem um número muito próximo de É. você ir embora, fala, cara, eu não estou pronta para o julgamento. Uhum. Senhor. Aí falou assim, quer saber? Aí a gente começa aquela luta. Todos nós estamos no mesmo, eu nunca não, estamos no mesmo barco, eu não posso dizer isso, mas nós estamos no Uhum. mesmo temporal, né? Aí você escolhe, ou você vai ser vítima, ou você vai ser tripulante e vai tentar de canequinha tirar a água do barquinho. Uhum. O que você vai fazer? E assim foi que eu comecei, minha filha, então, com 13 anos, né? Aí eu longe da minha família, meu irmãozinho morando em Brasília, eu praticamente tinha uma tia, uma prima aqui. Falei, Uhum. mas eu não podia mais, eu não podia pensar em detalhes, porque Deus faz o quê? Deus coloca uma família abençoada pra Uhum. gente, mas depois ele coloca anjos e dá discernimento pra gente, e escolhendo as pessoas que vão formar a sua família escolhida a dedo, né? E foi Uhum. assim que eu tive algumas pessoas, alguns anjos. Esse assunto é um assunto muito delicado na minha vida. Uhum. E, e as palavras, as pessoas chegavam, e eu acho que não só minha, como de ouvir de outras mulheres, e é isso que eu penso sempre, que eu quero que outras mulheres também sempre pensam. Aí eu pensava assim, talvez eu não tenha semana que vem. Na Uhum. cirurgia, talvez descubra que já é tarde. Então, Uhum. talvez eu tenha uma semana só de vida, não sei. Eu pensava. Então, o que eu vou fazer nessa uma semana que eu não vou me arrepender? Eu preciso viver intensamente e fazer pelo próximo, porque a nossa pontuação vai subir pelo que a gente faz pelo próximo, né? E Uhum. foi assim que eu acho que a minha vontade de aumentar minha pontuação e Uhum. fazer valer as coisas que eu ainda não tinha conseguido foi Uhum. tão grande que as coisas foram acontecendo na minha vida. Eu tive pessoas, eu não podia encontrar minha família mais, porque na época o meu plano de saúde só cobria Curitiba, eu não podia sair daqui. Eu Certo. tinha a minha mãe já é falecida, tinha minha segunda mãe, né, que era minha tia, morava em Londrina. Aí entre elas até a Hitomi-chan, a Hitomi, uma amiga, irmã, eu digo minha preletora favorita, que sempre me ajudou demais, e ninguém falava assim, Flávia, você vai morrer? Ai, me coitado. Não, vamos, vamos. E assim, era assim, um dia de cada vez. E eu comecei a aprender a viver um dia de cada vez. Uhum. Rapidamente, tivemos que fazer muito rapidamente a cirurgia. Aí fui abençoada e não tinha metástase, por, sei lá, milagre talvez. E quimioterapia e radioterapia. A quimioterapia foi uma coisa muito difícil. E aí eu fui buscar algumas ajudas e foi quando eu encontrei uma ONG, a Aham. AMA, Certo. né? A AMA, que assim faz 21 anos já que eles têm de experiência e as pessoas, todas as mulheres, muitas mulheres, alguns poucos homens que viveram essa situação estão ali para se ajudar. Então, sempre com alegria e com gratidão. Uhum. Tudo é aprendizado. Por mais que sofra, por mais que seja, tudo você tem que procurar o lado bom das coisas.
Se eu já Uhum. era assim, eu fiquei mais ainda. A Hitomi, assim, eu grudada nela e mais em algumas pessoas, assim, eu não gosto, eu não queria nem citar muito nomes porque eu sei que eu vou ser injusta porque eu não vou ter tempo suficiente, né, para citar os nomes das pessoas. Enfim, separando um dia de cada vez, é como a gente deve viver, porque o amanhã a gente não sabe. Aí eu vi Uhum. amigas minhas que acabavam falecendo de uma alergia que teve, deu ruim lá, e não foi nem por causa do câncer. Aí você Uhum. pensa, espera, morrer todo mundo vai mesmo? Então é fazer valer cada dia. Durante a quimioterapia é difícil? Não, é muito difícil, né? Ah, eu não quero comer, não interessa. Você tem que comer, você tem que se alimentar, você tem que fazer. Eu vi pessoas reclamando quando a gente ia receber quimioterapia, xingando, reclamando demais porque recebia quimioterapia, porque isso a gente passa muito mal. E vi mães chorando porque na fila, esperando que o filho ainda não conseguia a chance de ter a quimioterapia. Uhum. Então, aí quando você para e pensa, nossa, onde é que está a gratidão de cada uma dessas pessoas? Uhum. Eu sei que é muito difícil julgar, porque a dor de cada um é a dor mais forte que há, Uhum. mas eu sempre digo, não se esqueçam de fazer os seus exames de prevenção, Uhum. né? Vi gente revoltada falando assim, poxa, eu sempre me preveni, sempre fiz meus exames. Por Uhum. que eu tive o câncer? Eu não me conformo. Prevenir, a gente não consegue, porque nós temos uma vida assim muito estressada hoje. Se você já tem uma predisposição, alguma coisa, puxa o gatilho e pô, de repente acontece, as suas células vão ficar malucas e vai virar um câncer. Uhum. Então, prevenir totalmente é muito difícil. Você tem que ter uma condição de vida tranquila, você tem que ter uma boa alimentação, mesmo assim ainda há casos, claro, né? Uhum. Mas você pode se prevenir de uma mutilação pior. Certo. Então, quanto antes você descobrir, isso é o que importa. Então, Você, por favor, eu digo para todos, não se descuidem. Você ia dizer o uhum. quê, Guilherme? Desculpe. Não, eu ia perguntar se você fazia o autoexame das mamas, né, frequentemente. Você ia Sim, sempre no ginecologista, né, frequentemente. sim, eu fazia, mas como eu falei assim, aonde ficava localizado o tumor, eu não conseguia perceber, Claro, porque claro. ele estava bem atrás, assim, bem quase colado na costela, lá atrás, assim, da mama, então eu não Uhum. conseguiria perceber. Tanto que Uhum. nos exames comuns da mamografia não aparecia, não aparecia. Então, mesmo com o autoexame, às vezes você não consegue detectar. Não Claro. acredite só nisso. Sempre vá, faça regularmente os seus exames. Depois dos 40 anos, inclusive os postos de saúde também oferecem a mamografia. Se Uhum. você tiver algum sintoma, alguma coisa que você percebeu e não está convencido, Uhum. procure uma outra equipe. Veja, vou falar, fiquei 2 anos tratando uma coisa que não tinha nada a ver. Uhum. Então, talvez pelo histórico da minha família ter sido sempre muito carregado, com muito número, um número alto de câncer de mama, a gente acaba sempre, eu tomava algumas plantas que ainda não são aprovadas, mas que a gente percebe que realmente tem um poder curativo, medicina natural. Eu acredito que foi por isso que o câncer não avançou tanto e que ainda eu Tá. consegui segurar, sabe? Eu Uhum. acredito. Mas não confiem só no autoexame, façam. Mas Uhum. porque algumas mulheres sim percebem, mas não confiem só nisso e façam regularmente, por favor. Uhum. Então você fez tipo uma. É, Recorreu também a todos os tipos de medicina, né? Essa medicina alternativa que você buscou também, né? É lógico que fiz, fica preso a fiz, isso, né? Como você acabou de falar, né? sim. Algumas pessoas têm predisposição Olha, genética, tudo, né? E algumas são isso. condição de vida, né, da pessoa também, que pode levar, né, a ter Uhum. a chegar, Isso. talvez, fazer nascer essa semente, né, do mal, né, vamos dizer, né? Aham, sim, sim. É, porque
é todo um conjunto. É todo um conjunto. Pode ver, às vezes, irmãs gêmeas, elas têm a mesma, tem a mesma condição, elas vivem na mesma casa, às vezes uma desenvolve, a outra não. Uhum. Então, é tudo muito difícil, muito complicado. Veja, eu sempre conversando, então, tendo o acompanhamento de uma nutricionista da Retome. Isso é ela. Ela falava, ela Ah, falava assim, olha, Flávia, veja, esse daqui, isso de origem animal dessa forma, tem tanto hormônio que não há por que você, que já tem uma predisposição que a gente sabe que não é comprovada, mas não tem por que você consumir tanto. Então a gente sempre sempre tem um cuidado. Mesmo assim, né? Não quero desanimar, não é para desanimar, porque uhum. os casos de câncer não têm diminuído por causa da vida estressada, por causa dos venenos que são usados na alimentação, mas o número de cura tem aumentado bastante. E o Ótimo. coração mata mais, tá bom? Certo, certo. Então você está dizendo que fazer essas dietas, atividades físicas são imprescindíveis, então, Flávia, são importantes. Imprescindível. Isso, imprescindível. Isso porque é todo um conjunto, né? É todo um conjunto. É alma e corpo mesmo, não tem como. Uhum. Então, eu vi assim na ONG na qual eu fui acolhida, nós A tínhamos ama, um né? grupo muito forte, a AMA, a Uhum. Gladys, inclusive, está aqui com a gente. É, Tem assim, umas as pessoas, mulheres, a gente via, Flávia, com você aqui, ó. Dave Bento, você foi tem. tão guerreira. Aí tem Ipi Rodrigues, lutadora e vencedora. Tô lendo aqui uns depoimentos aqui. Aí a Dave Bento colocou. Briguenta? Lembro de nós dois indo ver peruca. Aquilo, apesar do momento, a gente deu tantas risadas, né? Ah, Ah, isso foi uma coisa, veja só. Na época, ficar careca hum, era talvez mais difícil do que a quimioterapia. Para a mulher ficar careca é com certeza. complicado, muito difícil, né? Então o Dave, ele falou assim, Flávio, eu achei um lugar, vamos ver peruca para você, assim, assim, fomos até ver. Só que aí a necessidade, isso de você ter um acolhimento, porque nem sempre a família está preparada psicologicamente para Uhum, acompanhar, porque só sabe quem tem. Então, às vezes, um amigo, alguém que Deus colocou na tua frente, vai te acolher de forma melhor do que a sua família de sangue. Mas uhum. não é culpa deles, Claro que porque não. todo mundo não tem jeito, isso não tem jeito. E assim, os meus amigos sempre me acolheram, e lá na AMA nós tínhamos o grupo, nós estávamos sempre rindo. Uhum. Por pior que fosse, a gente sempre procurava alguma coisa para rir. Sim. Então, para rir, isso de você se movimentar por outras pessoas. Então, igual o David, a gente procurando peruca. Eu falei assim, meu Deus, olha, primeira vez que eu tô aqui é força na peruca mesmo, né? Não Sabe tem jeito. o Dave falou, Aí força na peruca, falaram. foi, porque a gente não sabia se ria ou se chorava. Mas aí você vai vendo que todos um dia de cada vez, e quando a gente está fazendo quimioterapia, eu falo que é mais dividido ainda. É uma manhã, uma tarde e uma noite. Sobrevivi agora de manhã. Agora eu vou sobreviver agora à tarde, agora à noite. Que bom. Mais um dia. E assim a gente vai fazendo. E a Uhum. gente. Olha, é da força de cada um. É do, você tem que. Você tem que construir esse poder de tirar água de pedra mesmo. Tem Uhum. algumas fotos, até você usou uma foto para postagem, Uhum. e eu falo, acho que tá no meu Instagram algumas fotos, e minha unha, ai, aquela unha, tá uma unha comprida, mal sabem, quando a Glaucia aqui também está presente, quando a Glaucia foi tirar as fotos, eu falei assim, nossa, tudo tão difícil, mas eu falei assim, mas isso aqui eu espero que seja como se fosse uma gravidez. Depois disso aqui, minha vida vai melhorar. Uhum. E cada foto que a gente tirava, caía uma unha, porque aquela unha só estava colada, porque as minhas unhas foram descolando. Minhas Uhum. unhas foram descolando, eu não conseguia colocar sapato, eu não conseguia tocar em nada, porque doía tudo demais, assim. Aí eu pensava assim, não, antes caía as unhas do que os dentes. Você tinha que pensar assim. Uhum. Sempre você tem que procurar alguma coisa. E se Uhum. você vir, sempre tem uma outra cruz que você não carregaria.
a tua sempre é melhor. Uhum. Certo. Eu ia te perguntar agora o que você foi mais difícil lidar nesse período, você acabou de falar, né? Essas questões aí eu acho que da vaidade da mulher, né? Essas questões da autoestima, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim. E me diga uma coisa, o que você pode dizer para as pessoas aí quando bate um desânimo, um desespero? Como é que a pessoa pode lidar com esses momentos, né? De angústia, de amargura? Você vai ter que encontrar alguém, Uhum, você vai ter que orar bastante, deixar seu coração sempre aberto, e uhum, você vai ter que encontrar pessoas que tenham tido essa experiência com ela mesma ou com uhum, alguém próximo, porque essas pessoas vão conseguir te conduzir. Aí vem a necessidade, porque às vezes, eu digo sempre, não é por maldade, mas muitas vezes a família não consegue. Minha filha era menina, é claro, como que eu ia fazer? Como que eu ia fazer? Meus exigir. parentes longe, não tinha como. Então, no meu caso foi a associação, então, onde elas conseguiam o encaminhamento para uma atividade, aí inventavam, vamos desfilar, vamos fazer desfile, faziam parcerias, a Gladys, as meninas da direção, a Lourdinha, a Josi, as meninas da direção, assim, sempre correndo atrás de coisas para a gente fazer e a gente não perder a alegria de viver. Eu vi, nós tivemos uma amiga, ela sabia que o câncer tinha tomado todo o corpo dela, estava no Uhum, cérebro e ela tinha um bebê. Foi muito triste isso. E ela tinha que ir para um coma induzido. uhum, A gente sabia que aquilo ali não teria volta, sabe? Mas ela certo, sorriu e falou assim: não, eu vou dormir agora e eu sei que quando eu acordar vai estar melhor. E a gente uhum, e ela sorriu e assim ela foi e ela acabou então partindo dessa forma. Não que uhum, ela não sentisse dores, mas esse apoio, esse apoio que a gente tem é tão importante que a gente falava assim, nossa, engraçado. Algumas amigas nossas aqui na AMA vão primeiro que a gente, porque todos vão um dia, né? Mas uhum, vão sorrindo. Então, a pessoa que está angustiada precisa de um apoio psicológico, precisa do certo, psicólogo, claro. precisa de uma associação que seja preparada, que seja muito séria. Eu até estava conversando com a Gladys, eu vi minha prima procurou uma associação, uma ONG, onde eles permitiam que as meninas, que as pacientes, não tem problema, pode comer à vontade, coma doce, coma. Isso não faz, isso é bom pro espírito. Não, não pode. A gente está lutando contra o câncer e as Claro, células cancerígenas, elas se alimentam do açúcar. Não perfeito. pode. Então é muito sério isso. Então Uhum, tem que encontrar. Nós temos uma outra ONG também, a UNSOL. Ela é menor, mas também as pessoas são de coração. Mas veja se a ONG é séria. Você precisa de um de apoio emocional e psicológico. E isso vai mudar totalmente. Isso é fundamental na tua cura. uhum. Fundamental. Inclusive os amigos, né, Flávia? Os amigos, meu Deus, eu falo. Os amigos, outro dia eu fiz uma postagem, até falei assim, é porque a minha família, como eu não tinha como sair de Curitiba, e a minha família, todo mundo não tinha, com seus compromissos, não podiam vir me salvar aqui, né? Então, Uhum, os meus amigos foram os meus anjos, mais do que família, foram meus anjos. E sim. assim, foi tudo tão bom que eu até esquecia que eu não tinha minha família, porque os meus amigos estavam muito presentes. Então, e como que você faz amigos assim? Você, cada dia, cada sorriso, cada bom dia que você dá para alguém aqui, um dia quando você precisar, alguém vem te dar o bom dia que você precisa, né? Uhum, Então você vai, como um amigo meu falou, a vida é um cartão de crédito, né? Cada pouquinho você vai pondo né? Você vai juntando lá o teu saldo. entendi. Então, fundamental para você precisa caminhar, você precisa ter sua alimentação, você precisa ter sua vida regrada, precisa cuidar do seu corpo, porque o corpo é emprestado, o teu corpo é só a casa, é a morada da alma. Uhum, certo. Tem aqui uns depoimentos aqui, umas pessoas falando. MK Semijóias de Luxo. Oi, tia Flávia. Saúde. Oh, eu acho que eu sou. Oh, minha tchutchuca. A Kazumi também, Nakai, que é da minha família, né? Parentes. Aí, parabéns pela sua luta, né? Que Ela, sorridão. ela disse que Ah, ela passou por algo parecido, ela fala, né? Então ela entende ah. entendo a sua luta e sua vitória. Também passei por uma experiência similar, né?
Legal. Tem aqui também a Janaína fez uma pergunta. Sim. A ecografia mamária é mais eficaz que a mamografia? Olha, para cada caso é um caso. Veja, a mamografia você não pode deixar de fazer. Tem que fazer. No meu caso, a mamografia não identificava. Uhum, Quando o médico percebe que tem alguma coisa, ela vai pedir uma ecografia. uhum, No meu caso, foi na ecografia que nós identificamos, logo após então a ressonância. certo. Então, depende, cada caso é um caso. E assim, uma coisa, jamais, isso é muito importante, jamais se compare, jamais pense que você faz medicina e você olhando no Google, ele vai falar o que que você tem. Por favor, não façam isso, não façam isso. Perda de Cada tempo. caso é um caso. Uhum, Perda de tempo, não. Isso são ingredientes para você enlouquecer. entendi. Eu Uhum, tinha mais duas amigas, nós três tínhamos o mesmo diagnóstico de um tipo de câncer raro. E uhum, nós três tínhamos o tratamento, inclusive uma delas era o mesmo médico. Os nossos tratamentos eram totalmente diferentes uma da outra. uhum, Então, por favor, não façam isso, esqueçam, nós não fazemos medicina. Mesmo assim, é, Dr. Cleverton também me disse uma vez assim, medicina não é, infelizmente, não é matemática. Assim como a uhum, doutora Iris, né, a doutora Maria Helena, assim, infelizmente, medicina não é matemática, seria bom se fosse, então não façam isso. Vocês vão procurar uma equipe onde você tenha, que você tenha afinidade, que você confie, onde você tenha liberdade para falar o que você sinta, que você perceba que você está sendo bem tratada. Isso é fundamental. Vá uhum. procurar mais de uma opinião, sempre faça isso. Isso é muito importante. Os médicos não se aborrecem, eles estão acostumados com isso, sabe? Não se constranja. Faça, Uhum, não desista, não fique nada, não tenha dúvidas nunca. certo. Aqui tem uma ex-aluna minha também, a Vi, que pergunta assim, Ah, o que ajudou a vencer o câncer? Se você fosse dar uma dica para as mulheres que estão passando por isso, o que você diria? ó, o que que me ajudou? É, Como eu não saía da minha cabeça que eu podia morrer em menos de um mês, eu pensava, eu tenho que viver bem, eu tenho que melhorar o meu espírito, e eu tenho Uhum, que fazer alguma coisa boa pelas pessoas que eu tenho alcance. Eu tinha uhum, minha filha muito próxima, eu tinha certo. meu irmãozinho, eu tinha minha cunhada, minha sobrinha tinha acabado de nascer, Uhum, né? Então eu tinha algumas pessoas assim e esses amigos importantes. Então isso de você viver intensamente, com alegria e gratidão todos os dias. Fundamental. A Hitomi Chansin, a Hitomi foi, Flávia, todo dia não se esqueça. Já agradeceu? Tá, tô agradecendo. Ah, mas eu não estou sentindo vontade de comer nada, eu não sentia gosto de nada, não sentia sabor de nada. Era como se eu palavra. estivesse comendo, não tinha paladar nenhum. Eu dizia, era como se eu estivesse, sabe essa massa de colar vidro na janela? Eu Uhum, tinha a impressão que qualquer coisa que entrasse na minha boca tinha aquele sabor. Mas mesmo assim, tem que se alimentar. E isso é fundamental. Não tem vontade, não interessa. Não uhum, interessa. Você tem que comer. E você tem que comer coisa certa. O claro. pouco que você vai conseguir comer, você tem que escolher as coisas. Ah, vou comer pão. Não, pão tem fermento, tem água, tem farinha, que hoje é todo modificado. Então você vai comer o quê? Vai comer aipim, vai... veja com a nutricionista o que você pode comer. Uhum, Fundamental. Alegria, você ter certeza de que você vai morrer e fazer dos seus dias os melhores últimos dias, uhum, todos os, né? Vou te contar um segredo, mas todos os dias pode ser o nosso último dia, não se esqueçam disso. verdade. Alimentação, exercício, fundamental. Uhum. E o grupo de pessoas que pensam positivo com você. Se Ah, tá. você tem alguma crença, já é comprovado que a fé, a oração, a fé, esse o essa energia que você coloca um foco e a certeza de que você vai ser, que você vai se dar bem, não importa qual seja o caminho, isso é Uhum, fundamental, uhum. fundamental.
Então, todos os dias é o teu último dia de vida. Pense isso. Então, não Viver como deixa se para fosse o amanhã último, para pedir. como se fosse o último. Isso. Sim, pode ser que eu morra de câncer daqui a um mês, E, eu pensava, mas pode Flávia, ser que eu seja atropelada. fala pra mim, nesse Ah, momento, a gente não pensa em coisas materiais, né? Bens materiais, né? Como é que fica a cabeça nessa hora? Cai a ficha, né? Cai a ficha, você tem um novo despertar, né? E como é que é? A gente fica pensando muito em bens materiais? olha, Fala aí pro pessoal. é, eu não sei, eu não vou dizer que eu fui a única, porque eu vi outras pessoas que fizeram, que tiveram a mesma forma de levantar, né? Sacudir a Uhum, poeira e dar a volta por cima. Não uhum, sabia até quando que você ia dar a volta por cima, mas é, você não dá tempo. E sabe o que acontece? As coisas vão se encaminhando. Você faz entendi. com tanto afinco, com tanta dedicação, com tanto amor e gratidão hoje, que amanhã a consequência disso aparece do nada. Vai aparecendo. As coisas vão se encaminhando. Vão se Uhum, encaminhando. Eu tive muito apoio do pessoal de orações. As pessoas faziam muitas orações de diversas crenças. uhum, Eu tenho certeza que isso modificou. Recebia muito imposição de mãos também. Isso eu vi que foi fundamental. E as coisas acontecem de uma forma que hoje eu falo, olha, Deus do universo, tá complicado. Eu só queria ver como que o senhor vai arrumar a saída disso aqui. Porque, olha, eu vou te falar, as saídas, esses bens materiais, o que você precisa, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, vem uhum, direitinho, uhum, vem. De algum lugar aparece. Não se preocupe, mas faça do hoje, que é a única coisa que a gente tem junto com a gente, como se fosse teu último dia. Não se preocupa que amanhã ele desenrola da melhor forma possível, conforme o teu coração vai precisar, uhum, conforme ele pedir. E se você, eu tenho medo de pedir errado, muito medo de pedir errado. uhum, Igual, eu digo sempre, igual quando a gente tem filhos, quem tem filho já sabe. Se o filho pede, a gente dá. Mas se uhum. você dá uma coisa mais ou menos para o filho e ele agradece, o que que a gente faz? A gente fica tão feliz que a gente dá mais. Uhum, E isso eu acho que acontece com o universo. Quando você agradece, ele dá mais do que você pensava que você podia pedir. uhum. É a lei do retorno, né? Aqui tem Eu senti muito. a Ieda, fala, Flavinha, nossa guerreira linda. Deixa eu ver quem mais aqui. Homens também têm que fazer exames, né? Ieda Souza, Homem, a né? Ieda maravilhosa. A Ieda é Interessante presidente hoje. o que ela está Ela falando. é, a Ieda é presidente da. Aí eu digo que a Ieda também é minha fadinha também. Ah, eu tenho muita gente. Tenho Vai vergonha. ficar o dia inteiro Eu até pegado vou. aqui. E ainda vou esquecer de gente. Ainda vou esquecer. É, Então, a Ieda, ela teve na casa, ela teve as três, elas são em três, duas irmãs dela tiveram também o câncer, então ela tem uma ONG, ela também trabalha nesse sentido, a Um Sol, Uhum, e ela luta muito pelos guias de turismo, ela montou também uma liga dos guias de turismo independente, da qual eu faço parte da diretoria, sou chata uhum. pra caramba. Ah, E a Ieda fala, tá lembrando, bem lembrado, os homens também têm câncer de mama. Oh, não uhum. bastasse aquele outro exame, tem que fazer o de mama É, também. tudo bem. Sim, os homens também, né? A gente também Duplo tem que fazer sofrimento, sim, né? não pode esquecer. É, Sei lá, faz parte. Sei lá, claro. vai saber. É, deixa eu ver aqui. Peraí, que tem muita gente escrevendo aqui. Eu queria falar também sobre o teu trabalho, mas peraí que tem. Deixa eu ver se tem mais algumas pessoas aqui que falaram algumas coisas aqui, Flávia. Peraí que. Uhum. Grudou aqui Eu tô no. vendo aquele negócio da peruca, lembrei uma coisa que eu quero falar. É, Ela perguntou se então, você usou muito tempo, né? A Caroline Feijó, né? peruca, É, muito a tempo. Carol perguntou. Ah, a Carolzinha tá aí? A Caroline Feijó perguntou. Ela perguntou da peruca?
É. O que ela perguntou? Ela Da perguntou se você usa peruca? tempo. E falou assim, Flávia sendo Flávia. É. Aí tem a velha de Gaion também que fala, Flávia sempre olhando o copo sempre cheio, ela coloca. É. De cachaça. Ô, louco, pra fazer a live, né? A Flávia tá tão nervosa hoje, ela Pra falou, não sabe nem pra onde. conseguir. Pegar água. Não, cachaça, ninguém vai saber. Brincadeira, brincadeira, por favor. Tô Nossa, brincando. Você quer água, água, tire os gente, por menores, favor. tire as crianças Prima, hein? dessa live. Brincadeira, gente, brincadeira. É água mesmo. É, Então, o que aconteceu, Carol? Eu não usei a peruca. Fato é que eu não usei. Fiz, pintei, bordei, tentei fazer um lenço que tivesse peruca colada aqui embaixo, que quando eu colocasse o lenço, apareceria aqui o cabelo. Tentei desenvolver um projeto assim, porque muitas mulheres ficam apavoradas. Mas o que eu descobri? Eu descobri que colocando a peruca, ninguém percebia que eu estava fazendo o tratamento. E quando eu coloquei o lenço, eu percebi que uma senhora chegou para mim e uma moça chegou para mim e falou assim: ah, você está fazendo quimioterapia? É Uhum. porque eu tenho assim na minha casa, tal. E eu percebi que eu me aproximava das pessoas que têm vergonha ou que têm medo, Uhum. sabe? De ter o problema. E eu assumi o lenço, e foi isso para mim foi muito bacana, porque as pessoas chegavam para mim e eu podia encaminhar, eu podia dar conselho, eu podia fazer com que a pessoa se levantasse. E era muito bacana, eu senti algumas pessoas assim, Flávia, eu fiz aquela vitamina que você falou, eu comi do jeito que você falou, e eu me alimentei melhor. Nossa, hoje eu caminhei, eu tô tão feliz, eu tenho vontade de sorrir. Então, o lenço me aproximou de pessoas assim. Uhum. E teve algumas situações, veja, eu queria ir para a Ilha do Mel. Queria ir para a Ilha do Mel, daí eu tenho, né, uma amiga, aí ela mora lá na região, e ela falou, então vamos para a Ilha do Mel. E eu fui, só que como que eu vou fazer? Eu estava tão mal, de lenço não vou ficar. O que que eu fiz? Ah, coisa que é importante. Eu É. sempre fiz minha maquiagem, sempre muita maquiagem, né? Porque eu não tinha um fio de cílios, de sobrancelha, nada, não tinha um fio de nada. Então, naquelas fotos que o pessoal vê, é tudo desenhado, né? Unha Uhum. colada, né? Tudo salto, era só para foto. E assim, fomos para Ilha do Mel, maquiada, tirei o lenço, fiquei careca, Uhum. coloquei um vestido e o pessoal falava assim: nossa, acho que ela é artista. Olha aí, ó. Nossa, Males que quem bem para que. pouco, né, Flávia? Olha só. Porque para você estar maquiada, careca, tem que ter muita segurança, né? E eu Aham. falo, nossa, comecei a me sentir. Nossa, quem que é? Uau! Se você falasse japonês aí da Foi outra muito língua, aí, engra... Foi aí que muito engraçado. Então, legal. assim, um dia de cada vez, Deus vai provendo as coisas, as bênçãos vão chegando, é só a gente perceber mesmo. Uhum. Porque tem, todos os dias. Tem gente que não recebe a bênção porque não quer. E Uhum. daí vai para outra pessoa. Ah, a Carla, deve ser outra amiga tua. Carla Marques Silva fala, Flávia, é uma mulher iluminada. Conheci em um passeio, Oh. mas parece que já conheço há anos. Tão alto astral. E a Fran fala, você é maravilhosa. É, aí o Dave fala que você é uma pessoa boa, atrai pessoas boas. Né? Que mais aqui que temos aqui? Pois é. A Andressa fala, Oi, Flávia Guerreira. Varela Kretzer. Oi, Carla, querida. tia Flávia. Deixa eu contar. Ah, Eu não queria perder tempo, eu não queria morrer sem ter feito nada. E eu ah, comecei a fazer umas tortinhas de granola, comecei a desenvolver algumas coisas. E a gente até conversou, né, Gui, que a gente ia entrar nesse assunto, o que eu faço hoje. uhum. Eu tô vendo que o nosso tempo tá ficando apertado. O que Não aconteceu? tem problema não. Tá. Eu acabei, não tem problema, você me corta aí, eu fico aqui, ó, É quem corta é o Instagram, né? Eu, por mim, ficava 3 horas falando aqui. Agora, se a gente pode continuar falando sobre a sua história, mas a gente também pode falar sobre o que você faz também, né? Que é a história de superação, né? Acho que aí que é legal, né? Você sabe, é porque eu vejo assim que não foi. Eu tô falando tudo isso, aproveitando esse momento, Uhum. porque se tem alguém que está aqui com a gente e conhece
Carol, eu até esqueci de falar com a Sol lá. Se tem alguém que tá muito triste, está passando por isso, tá? Porque a gente vira bipolar. Um dia Uhum. você acha que não aguento mais, isso aqui é muito sofrimento, não quero mais fazer quimioterapia, quero morrer. No dia seguinte você pensa, não, se eu morrer eu tô frita, não quero morrer, eu vou fazer tudo direitinho. Então bem, você fica bem atordoada, né? Uhum. Aí, por isso, você vai fazendo um dia de cada vez com calma. E assim, eu resolvi que eu ia estudar nutrição para poder fazer as minhas tortinhas e desenvolver algumas comidas que fossem saudáveis, porém saborosas, né? Uhum. Desculpa aí, Ritome. Aí, acontece que quando eu fui fazer o curso de nutrição, não tinha eu estava bem perdida, eu tinha muitas dores, eu tive uma neuropatia, eu tive uma inflamação nos nervos, assim, no sistema nervoso grande, forte, né, nas extremidades, pés, mãos e meu rosto. E mal conseguia andar, para entrar no carro era um sacrifício, mas eu não pensava no amanhã, não podia pensar, tinha que viver o hoje. Resolvi Uhum. começar a fazer um curso de nutrição e foi quando eu cheguei no colégio onde tem o curso de nutrição. Ela falou assim, olha, aqui a gente tem dois cursos de nutrição e curso de turismo, mas nenhum dos dois já faz mais de um mês que começaram as aulas e nós não temos vaga para nenhum dos dois. Mas eu preciso fazer alguma coisa da minha vida antes de eu morrer. Fui lá 3 vezes. Na terceira vez, a secretária falou assim, olha, Flávia, vamos fazer o seguinte, agora eu já te conheço um pouquinho, eu queria que você tentasse curso de nutrição. Aí Uhum. fui conversar com nutrição não, de turismo. Fui conversar com a Ritome e ela falou assim, Flávia, você vai fazer turismo, porque isso tem a ver com você. Eu falei, não, não quero. Eu trabalhei como tradutora e não foi bom, a experiência não foi boa, o pessoal acabava se aproveitando da minha simpatia, me pagam super mal, descobri que o pessoal ganha muito dinheiro e comigo é sempre quase uma gorjeta, eu não quero trabalhar com turismo. Mas enfim, depois dessa conversa, e eu cheguei no colégio, a secretária falou assim, Flávia, eu vou te colocar no curso de turismo, e se você não gostar, eu vou dar um jeito, te coloco em nutrição. Quando eu entrei lá, eu falei, meu Deus, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, pessoal aposentado, pessoal que não queria nada com nada, um pessoal. Falei, meu Deus do céu, O que eu tô fazendo aqui? o que eu tô fazendo aqui? E Ah. tinha um deles, o Eleandro, eu já tinha trabalhado com ele em outro lugar e a gente nem se deu muito bem. Quando eu entrei na sala, ele olhou para mim e falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu que pergunto, o que você está fazendo aqui? Falei: nossa, o único que eu conheço é um que eu não me dou bem. Que hoje, o casal, ele Encontro e a Bia, são significativo. maravilhosos para mim. Amistoso encontro. Mas, mas enfim, eu sei que teve um caso particular. Aí eu estava sem meu trabalho, não conseguiria trabalhar, uma situação uma situação horrível, financeiramente, assim, sem respaldo algum. E foi aí que eu pedi uma ajuda, porque eu falei assim, nossa, preciso comprar um celular para minha filha, uma amiga minha comprou um celular dividido em 24 vezes para minha filha não ficar sem celular. E Uhum. assim, no dia seguinte, roubaram o celular da menina. Falei, meu Deus. Cheguei na aula desesperada. E o Mauro, por quem mais eu tive antipatia na sala, uma menina falou assim: fala com o Mauro, porque ele conhece o pessoal da Serra Verde. E o pessoal da Serra Verde tem bastante trabalho no trem. Aí eu Uhum. falei, Mauro, aconteceu assim, assim, será que você poderia me ajudar? Ele falou assim, Flávia, infelizmente, sem a credencial é impossível, tal. Ele falou assim, mas vamos. Ele é uma pessoa assim de muita fé. Ele falou assim, mas eu gostei muito de você. Você parece ser bastante guerreira. Vamos orar nesse sentido. Guilherme, não deu uma semana. A Serra Verde precisou de um guia bilíngue e ele pediu e foram falar justamente com o Mauro. Uhum. E assim,
Mauro, é uma exceção, mas veja alguém bilíngue porque a gente está precisando. E a gente vai abrir uma única exceção. Legal. E foi para mim. Então eu digo, isso foi uma bênção, foi uma coisa assim. Então, aí, a partir daí, eu já nunca gostei de preconceito e de julgamentos. Jamais julguem alguém, jamais julgue, jamais tenha preconceito, porque você não sabe quem é que vai salvar a tua vida. E Uhum. foi assim que eu entrei para Serra Verde, rapidinho eu já estava trabalhando, eu pensava, meu Deus, não vou conseguir subir os degraus, de forma alguma. Porque eu tinha muitas dores nas articulações, assim, Uhum. muitas, não conseguiria É, andar direito. tem tudo Mas isso. enfim, e foi assim que rapidamente eu comecei a melhorar, fui para o turismo. Isso assim foi uma bênção na minha vida. Então assim, eu tenho muita gratidão assim pela Serra Verde também, que eu digo que mudou a minha vida e a vida da Mariana também, sabe? Então foi assim que eu fui parar no turismo. E é muito emocionante. E eu ainda estava um pouco inchada, cabelo curto, e eu via as pessoas que iam viajar que estavam tendo problema. Hum. E elas chegavam para mim e são dessa época que tem a Renata, que tem o Caduzinho, que você acabou de citar, e ele assim, um dos primeiros guiamentos que eu fiz, ele tinha 3 aninhos, três, e ele, perninhas cruzadas, assim, ele ficava olhando para mim e não parava de olhar para mim. E eu fui contando a história, não sei o quê, nananã, um boneco, assim, um amor. Passou uns dias, eles foram embora. Passou um dia, ele mandou para mim, e como eu tinha tirado uma foto, eu pedi, acabei trocando o telefone, mandou um áudio para mim. Coisa mais linda. Quem Uhum. construiu a ferrovia foi os engenheiros que construíram a ferrovia, os irmãos. Meu Deus, fiquei encantada. Fiquei Uhum. encantada. E até hoje, então até hoje eu tenho contato com eles, assim como Carla, como algumas outras pessoas que você viu. Então, isso que eu digo, gente, quanto mais sofrimento você teve, e não importa que sejam 2 ou 3 horas que você passe com alguém, ou menos, você pode mudar a vida de alguém. Uhum. Qual que é a missão da gente como ser humano? É ajudar, porque você vai ser ajudado também. E isso é muito fácil, não existe. Você vai cumprir a missão, você precisa se autoflagelar. Não há necessidade disso. A Uhum. missão da gente é muito simples, é muito fácil. É você respeitar, é você não julgar, é você facilitar, ajudar, é você sorrir, é você Uhum. ser agradável, você não precisa tocar, ainda mais agora numa pandemia, Uhum. mas é você abrir o teu coração para a pessoa. Isso você muda, e eu digo porque com o turismo eu descobri isso, que muitas pessoas marcaram a minha vida, e eu sei, pelos contatos que eu tenho, que eu fiz diferença sem querer na vida de algumas pessoas também. Isso Uhum. isso eu estou só retribuindo pelo que eu sempre recebi. Nada mais que isso. Uhum. Eu tô colocando aqui uma pergunta bem legal aqui que eu fiz para você, né? Hoje você comemora seu sexto outubro, né, Flávia? Após o diagnóstico. Sim, Então, a pergunta, valeu a pena ter lutado contra o câncer? E que mensagem você deixaria para quem acaba de ser diagnosticado, né, com essa terrível doença aí que assola tantos brasileiros, né? eu vou contar uma história. Então, assim, ó, o recado para quem teve um diagnóstico desses, não lembrando, por favor, não se esqueçam dos seus exames, não deixem de levar seus filhos para tomar vacina do HPV também. Não se esqueçam disso, por favor, tá bem? Então, assim, a cura existe, a medicina, a cada momento, cada mês que passa, a medicina evolui. Então, por favor, não desanimem, não façam isso. Não façam, porque isso aqui é muito rápido, isso aqui, a vida é só uma oportunidade da gente melhorar. Então, Uhum. não desperdicem isso, por favor. E quando você pensa que o teu mundo acabou porque você teve um diagnóstico de câncer, deixa eu ver o nosso tempo aqui. Quanto Falta tempo, Gui? 4 minutos Deixa eu para ver se eu consigo. cortar a cabeça da gente. Deixa eu ver se eu consigo. Fui num show do Titãs, eu estava de lenço. Fui num show do Titãs e a gente se divertiu muito, e eu de lenço ali, um pouco constrangida, porque todo mundo muito doido, e Uhum. eu de lenço. Aí nós estávamos saindo, eu e um amigo, e nós estávamos saindo e tinha 2 rapazes, o João e o Sandro. E esses 2 rapazes, eles estavam bem no gargarejo ali no palco.
eles eram cegos. Caramba, o que cego tá fazendo na frente ali do palco? Pra quê, né? E Uhum. uma certa dificuldade, esperar um pouquinho abaixar a galera saindo. E vamos oferecer o braço para eles? Vamos. E nós oferecemos, eles aceitaram, cada um deles pegou no braço de um de nós dois e nós fomos caminhando. Ah, Uhum. vocês vão embora do quê? Vamos de ônibus, vamos de táxi. Eu falei assim, quer saber? Eu quero levá-los embora. Vocês se importam? Não, a gente não se importa. Eu falei, olha, eu queria falar com vocês, como eu estou fazendo tratamento de câncer, eu estou careca, estou tendo um monte de problema, estou sem unha, tá tudo ruim, então eu estou me sentindo a mais deficiente do mundo. Como eu Uhum. estou me sentindo de igual para igual, eu vou perguntar para vocês. Por que você ficou cego? Um falou assim, ó, eu com 10 anos, eu tinha uma doença congênita, mas família muito, muito humilde, não perceberam. Um dia eu dormi, quando eu acordei, eu quase não enxergava, e foi coisa de dias e eu perdi toda a minha visão. Um Uhum. deles, o Sandro. O João falou assim, eu tinha uns 5 anos, eu estava andando de bicicleta, eu caí, bati minha cabeça na cerca, machucou o nervo e eu fiquei cego de um olho. Como isso não bastasse, quando ele tinha uns 14 anos, 12, 14 anos, um cachorro avançou, mordeu o João e mordeu o outro olho. Ficou cego do outro olho. Então, eu falei assim, meu Deus, que dó. Os dois nasceram enxergando. Eu falei, nossa, que difícil. Você sabe que vendo isso, eu estou vendo que tem um câncer, os meus seios não serão mais os mesmos, que está totalmente, né? Um totalmente diferente do outro, já não Uhum. sou, isso foi abalado em mim. Mas, se bem que isso para mim, ó, depois as pessoas melhores, cada vez melhor vão chegando na tua vida. Aí eu pensei assim, do que vocês trabalham? Aí assim, o Sandro falou assim, bom, eu trabalho com pacientes de HIV em 2 hospitais e faço 2 turnos. Eu falei, é? E o outro assim, e eu sou jogador de futebol e faço, faço parte da seleção de para-atletas. Flávio, eu vou Falei, fazer meu Deus! Hã? professor de TCC. Falta mais 40 segundos para acabar a live. Beleza. Então, Aí se eu falei assim, despede da meu galera Deus, que aí. Já horror. agradeço, Flávio, por você ter vindo aí, tá? Show de Só digo bola. Tua assim, história é um exemplo de vida para nós aí. Gui, Obrigado aí, deixa eu tá? só falar. Diga. Os que não enxergavam falavam assim, eles têm um amigo paraplégico. O paraplégico falou assim, eu em ser cego, nunca. E o cego fala, eu ser paraplégico, jamais. E os paraplégicos falam assim, eu ser cego, jamais. Então, gente, não, a sua cruz não é cruz, é a sua oportunidade de crescimento. E nunca a sua é a pior, tá bom? Não se esqueça disso. Muito obrigada do meu Obrigado, coração, de verdade. Obrigado pela obrigado, Flávio. oportunidade. Até a próxima vez. Obrigado a Deus todos, nos abençoe. tá? Muito obrigada por Amém. tudo e pela paciência. Amo.